Olá pessoal, nessa aula vamos iniciar as configurações de flambagem do nosso projeto. Ficou interessado no SimGenie? Lembre-se, nós temos versões que atendem desde pequenos escritórios a grandes escritórios. Vamos para a aula. Agora que a gente modelou, lançou carga e fez as combinações, vamos para as configurações de flambagem, que também são configurações importantes aqui no cálculo estrutural. E aqui no SIA você tem várias maneiras de definir essas configurações. Você pode pedir para que o SIA calcule os coeficientes de flambagem, você pode também impor coeficientes de flambagem ou até mesmo obtê-los a partir de cálculos de estabilidade. Então tem várias maneiras de se trabalhar com a flambagem aqui no SIA. Eu vou mostrar de forma geral e também vou lançar uma simplificação que é configurar os coeficientes de flambagem igual a 1. Essa configuração de coeficiente de flambagem igual a 1 precisa de alguns critérios da norma, você tem que fazer algumas considerações no seu cálculo para poder aplicar, mas aqui eu vou simplificar e simplesmente aplicar nessas barras. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na configuração de camadas e eu vou isolar as camadas e vou deixar aqui a camada do pilar sendo isolada. Vou renderizar para que a gente possa ver maior inércia, menor inércia, ter uma visão mais clara do que está ocorrendo na configuração de flambagem. E a gente vai pegar esse pilar aqui como exemplo. Você vai ver aqui nas configurações, nas propriedades do pilar, né? Você vai ter configurações de flambagem. Então você vai vir aqui e clicar em gerenciar. E em gerenciar o SIA mostra para você uma visualização do que ele está considerando para esse pilar. Então, se a gente olhar aqui, percebemos que existe um travamento do pilar ao redor do eixo de maior inércia, nesse ponto. Esse travamento está ocorrendo devido à treliça, né? A esse elemento que está chegando aqui nesse ponto. Então, toda vez que você tiver um pilar e uma viga esteja chegando em um ponto desse pilar, o SIA automaticamente vai considerar que ali é um ponto de travamento, tá? E vai travar. Então, aqui, por exemplo, como não tem uma viga chegando aqui, você vê que o pilar nesse ponto ele está considerado como destravado e o comprimento de flambagem vai iniciar nesse ponto travado até aquele outro ponto. Se você quiser alterar os travamentos, basta clicar aqui e você vê que você sai do pontilhado para a linha contínua, tá? A linha contínua significa travado e o pontilhado ou tracejado significa solto. Então, nesse sentido a gente tem essa configuração, no outro sentido a gente tem essa configuração aqui, tá? Onde a gente tem travado, travado, travado e travado também. Além disso, você tem as configurações YZ, né, dos dois eixos, ou a flambagem lateral com torção, também o posicionamento aqui dos travamentos que ele está pegando. E você vai perceber também que você tem aqui sempre uma configuração do lado, YYZZ, ou aqui YYZZ, YZ, ou então FLT. O que significa esses caras aqui? Esses caras definem para o SIA se você quer que essa configuração seja independente ou que ela siga uma outra configuração. Por exemplo, YY aqui está travado, né? Então, se chegar em ZZ e igualar a YY, a gente vai ter também destravado aqui, tá? Então, eu estou deixando esse cara dependente desse daqui. Se não quiser, eu torno ele independente, igualando ele a ele mesmo. E aqui, por exemplo, esses daqui, eles estão dependentes aqui do YY, eu vou deixar como estava no padrão. Então, através dessa configuração, ele vai saber quem está travado ou destravado. Bom, aqui a ZZ, então, aqui como eu tenho essa viga aqui, eu vou dizer que é travado mesmo, tá? Então aqui você tem a visualização dos travamentos, como eles estão funcionando. Você também tem aqui a verificação da flecha, né? Aqui é basicamente qual é o sistema que ele vai usar na flecha. E eu vou voltar aqui para o padrão. E depois você vem aqui embaixo, você tem as configurações. Você tem as configurações de travamento visuais, né? Mas também você tem as tabulares. Então, se você quiser clicar aqui, ó, você faz a mesma alteração, só que aqui através de uma tabela, ok? Fora isso, dando continuidade, você vai ter aqui como que você quer que o SIA calcule o coeficiente Y ou KY, né? Então, ele pode fazer o cálculo, você pode definir o fator ou você pode definir o comprimento do elemento.
E você também tem a configuração aqui, se a estrutura é deslocável ou não deslocável, tá? Então você pode dizer a estrutura é deslocável ou não deslocável, ou basicamente se a estrutura é deslocável é uma estrutura de nós móveis, estrutura indeslocável, estrutura de nós fixos. Então isso tudo, essa consideração depende basicamente de um cálculo de estabilidade, ver como é que está funcionando a segunda ordem na estrutura. Dependendo se você escolhe entre deslocável e indeslocável, a equação de cálculo de K muda, né? Geralmente estruturas de nós fixos vão ter aqueles padrões de K mais próximos da norma, né? Apoiado igual a 1, engastado apoiado 0,7, apoiado e livre, ou engastado e livre 2. Então ele fica mais próximo da norma. E o deslocáveis nós móveis, então aí os nós móveis dependem totalmente da rigidez da estrutura. Podem ser valores mais baixos, como os indeslocáveis, como também podem ser valores bem altos. Mas como eu disse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o CIA que eu quero que ele configure esse fator para mim, né? Então eu quero que KY seja 1 e para Z eu vou também dizer aqui, ó, fator, e vai ser tudo igual a 1. Bom, então aqui você tem essa definição de como que você quer que o K atue. Você vai ter algumas outras configurações aqui, como imperfeição e tal. Essas configurações aqui ou essa aqui de baixo não estão válidas para NBR. É uma configuração mais genérica que você vai ter lá para a norma, por exemplo, o Eurocode. Então você vai sempre se preocupar aqui nessa tela com os travamentos, que vão definir os comprimentos de flambagem, né? E também como é que esse fator K está sendo calculado. Se o CIA calcula, você vai especificar esse fator. Esses valores aqui da flecha geralmente ficam nessas posições sempre, então você não tem que se preocupar muito. Então, basicamente é isso. Eu vou dar salvar. Então, foi gerado o grupo de flambagem 1. Esse grupo de flambagem 1 pode ser aplicado em qualquer elemento que tenha a mesma quantidade de segmentos. O que eu falo por segmentos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse pilar, eu tenho um segmento daqui até aqui, outro segmento daqui até aqui e um final aqui. Então, a gente tem 3 segmentos. Então, qualquer elemento de 3 segmentos, eu posso aplicar essa configuração. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses pilares que estão aqui e vou definir que eles são do grupo 1. Que eles têm um comportamento similar. Eu não tenho viga nesse sentido, eu tenho viga só nesse sentido. Mas esses pilares que estão aqui, eu já quero que eles sejam outro grupo, porque eu vou ter uma viga aqui nesse sentido que vai travar o pilar nessa posição. Então o meu comprimento de flambagem vai acabar sendo menor mesmo para esses pilares. Eu posso marcar todos eles para editá-los todos de uma vez na configuração de flambagem. Então perceba que todos estão como padrão. Eu vou clicar aqui em gerenciar. E, como eu disse, né, nesse sentido aqui, a gente tem um travamento aqui que é real, porque eu tenho uma viga realmente que sai desse ponto até o outro. Do outro sentido, ele é até igual ao sistema aqui desses pilares que estão aqui do lado, né? Mas aí vamos fazer a nossa alteração. Então, vou dizer fator e aqui também vou dizer simplesmente fator. Não vou alterar travamentos. Sim, uma coisa que faltou explicar no grupo anterior, tá? Esse cara aqui simboliza se esse trecho ele está considerando como deslocável ou indeslocável. Então aqui, ó, aqui é deslocável, clicando X aqui você tem que é indeslocável. Então, novamente você pode fazer alterações tabulares aqui. Então, todo esse grupo de pilares aqui vão estar no grupo 2, que está aqui em cima definido. Vou salvar e aí estão no grupo 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse grupo. Percebam que aqui eu tenho apenas um segmento, então eu não poderia aplicar nem o grupo 1 nem o grupo 2. Mas eu vou clicar aqui. Aqui não tem muito segredo, vai estar travado em cima e embaixo nos dois sentidos, né? Então só vou botar aqui fator e esse cara aqui também como fator. Vou salvar. Lembrando que nessa tela também você pode alterar o fator do KLT, então você pode fazer a alteração do fator ou do coeficiente de flambagem para a flambagem lateral com torção. Bom, aqui a gente configurou os pilares, vamos partir para o próximo grupo de elementos, treliças, né? Daremos continuidade às configurações de flambagem na próxima aula. Vejo vocês todos lá.